voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar com Raquel Freitas, estúdio Raquel Freitas. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Sara. Raquel, unha é um negócio que a gente precisa fazer sempre, né? Sempre. Eu conheço gente que deixa de comer para fazer a sua unha. Tem uma amiga minha que ela assim, tava mal de perrengue, tava, mas ela tinha um dia, pelo menos na semana, que ela ia lá e comia a coxinha dela na hora do almoço pra não deixar de fazer a unha jamais. Não dá pra ficar com a unha feita, né? Não tem jeito. Me diga uma coisa, você trabalha com a parte de alongamento? Alongamentos de unha, isso. Com, o que se tem hoje de técnica? Na realidade, assim, o alongamento, eu vejo que ele veio crescendo, cada vez mais as mulheres utilizando isso, né? Sim. Como, até por conta, acho que da durabilidade também, né? Sim. O que hoje é mais indicado em relação à técnica de alongamento? Sara, a técnica de alongamento, ela é uma técnica antiga, né? Mas assim, ela veio se fortalecendo, principalmente no Brasil, recentemente. Hoje em dia o mercado ele oferece diversas técnicas, né? E tem assim uma grande alta pela sua durabilidade, tanto de você poder fazer decorações, diversos formatos e passar aí um mês até com a unha intacta. Então traz esse conforto maior de você não ter que ir toda semana ao salão de beleza e não ter que investir, né? Porque quanto mais vezes você vai ao salão, o investimento é maior também. Raquel, você falou uma coisa interessante que a gente às vezes não para pensar, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas o alongamento ele é mais caro. Só que se você pôr isso num calendário de tempo de manutenção e o que você gasta para fazer a unha toda a semana, acaba compensando. Compensa tanto muito financeiramente mais. Sim, se você também for pôr na ponta do lápis, vale muito mais a pena. É uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda. Quanto que você paga numa manicure hoje? Uma manicure tradicional, isso? R$90. R$90. Você vai uma vez na semana, certo? Uhum. Quando você for ver no final do mês, você vai ter um investimento de mais de R$300, que eu não sou boa de fazer conta de cabeça. Hoje, uma fibra de vidro comigo, um alongamento de fibra de vidro, que é a técnica que mais sai no estúdio, tá R$180, que é uma aplicação simples. Tem clientes que gostam de coisas mais elaboradas. Esse valor é o investimento inicial. As manutenções, ela cai para quase 50% do valor. Então, se você for pôr na ponta do lápis a parte financeira, ela cai bastante. Você acha que vai gastar muito mais, mas não, você está economizando e tem o benefício de passar o mês inteiro com a unha intacta. Sem descascar. Sem descascar, exatamente. Quem gosta de uma unha maior, mais alongada, com formatos diferentes, né? Que hoje o mercado tem vários formatos, então tem toda esse conforto, né? Ou seja, de fato acaba compensando muito, né? Porque é um cálculo que eu nunca tinha parado para fazer. E muita gente às vezes não vai fazer uma fibra de vidro ou um alongamento, fala, nossa, mas muito caro. Mas não faz esse cálculo do tempo também de utilizar. E a praticidade de você. Exatamente, porque assim, nós mulheres hoje em dia, a gente faz tudo. A gente cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, temos o nosso trabalho fora de casa. Então, assim, é uma rotina muito corrida. Às vezes você tem que dar conta de ir para academia, médico, enfim. Mulher tem uma rotina muito extensa. Então, se você puder... São várias jornadas de trabalho no mesmo dia, né? Exatamente. Então, se você puder economizar tempo, né? Você vai ganhar tempo. Se você vai na manicure uma vez ao mês ou a cada 15, 20 dias, você já não vai mais toda semana, já é um outro compromisso que você pode fazer, né? Então, tem essa praticidade de você ir menos vezes e passar o tempo todo. Porque assim, por mais que você vai uma vez na semana, você não passa o mês inteiro, aliás, a semana inteira com sua unha feita. Ela vai descascar muito mais rápido. Então, tem essa praticidade de você passar o mês inteiro com a unha feita. Ô, Raquel, e em matéria assim de técnica ou material, o que dura mais? Qual que, por exemplo, você tem a fibra de vidro, olha, você hoje tem aquelas chips, o que você indica, o que você mais usa? Hoje no mercado, a gente, como eu disse, tem várias técnicas, né? A técnica que mais sai no meu estúdio é a fibra de vidro. Porém, eu acho que é uma coisa muito
particular, eu acho que não é o material, não é a técnica, é a profissional. Se ela domina a técnica, qualquer técnica vai ter uma boa durabilidade. Entende? Se trabalha com material de qualidade, domina a técnica, porque é além da técnica. Você tem que conhecer o perfil da tua cliente, né? Você olhar as unhas dela, porque cada unha tem um formato. A tua cliente, cada cliente ela vai ter uma rotina diferente. Eu tenho clientes madames que não fazem nada, mas eu tenho clientes que são faxineiras ou que são donas de casa. Então, assim, a durabilidade de uma vai mudar muito para da outra, porque elas têm rotinas totalmente diferentes. Então, a gente tem que conhecer primeiramente o perfil da nossa cliente para a gente saber e indicar o que é correto para ela, entende? Tá. Então, a profissional ela tem que ser capacitada e dominada as técnicas para saber o que é melhor para cada uma. E lá no teu estúdio você consegue fazer vários tipos de técnica, então de acordo com o perfil do teu cliente. É de acordo com o perfil da minha cliente. Tem cliente que fala assim, Raquel, eu quero que minha unha dure. Eu quero que minha esmaltação dure, eu não gosto de unhas alongadas. Então eu indico uma manicure com uma esmaltação em gel, que é uma esmaltação em gel que dá pra fazer nas unhas naturais e ela dura em cerca de 20 dias. Tá. Tem cliente que fala pra mim que ela quer uma unha mais resistente, então vou indicar pra ela um banho de gel. Agora tem a cliente que ela quer uma unha alongada, ela gosta das unhas extremamente grandes e a unha dela é muito curta, não tem um crescimento tão bom, então eu indico um alongamento. Entende? Tá. Então, para cada um, tem também o perfil e tem o que ela quer, né? Você tem que entender o que ela quer e unir o útil ao agradável ali para indicar para ela. Até, por exemplo, o formato da unha. Às vezes tem gente que tem o formato da unha até mais menorzinha. Sim. E aí quer fazer essa correção. Sim. Com o alongamento também é possível, né? É possível. A gente tanto faz reconstrução de leito quanto alongamento, né? E dá para fazer até nas unhas dos pés. Tem cliente que eu faço o alongamento nas unhas dos pés, nos dedões, que às vezes já passou por algum acidente, algum trauma, a unha não cresce mais. Então tem toda essa possibilidade no universo Nails. Gente, olha, algo que é libertador é você fazer a esmaltação, pelo menos a esmaltação em gel no pé, né? É maravilhoso. Você sair com a unha seca. Não, você não vai borrar. Não, já acontece, porque acontece às vezes, eu corro, né? Então eu vou fazer a minha unha no sábado. Chega no domingo, eu já não tenho mais unha, eu não tenho mais esmalte, porque eu já fui correr, já acabou com tudo, amassou tudo. Exatamente, e a esmaltação em gel não. É libertador, é maravilhoso isso. Você é adepta da esmaltação em gel? Adoro. Mulherada, a Sara Honda tá falando, então... Gente, olha, vou te falar uma coisa. Vai lá procurar a Raquel, porque não é todo salão que faz ainda esmaltação em gel nos pés. Sim. Você encontra muito salão aí, muito estúdio fazendo nas unhas e não fazem. Não fazem nos pés. É libertador. É maravilhoso isso. É maravilhoso. De fato. Nos pés você faz, já pode calçar o seu sapato sem perigo de borrar. E nas mãos também, né? Eu sou desastrada. Então, pra mim, não rola fazer esmaltação comum. Eu não tô com esmalte de gel hoje, nada. Eu te passei um negocinho em casa, nem limpei direito. Pra você ter uma ideia. É assim mas mesmo. É porque eu não tive tempo de passar. Se eu fizesse esse cálculo antes, tá vendo? Mas eu acho assim, vieram essas técnicas, chegaram mesmo pra mudar, pra trazer praticidade, pra trazer um conforto, facilidade. Sim. Eu lembro que isso começou mesmo, foi ali em 2009, 2010. Sim. Você tinha alguns quiosques em alguns shoppings que faziam exatamente. Né? Aí, beleza, a mulherada começou a gostar. E daqui a pouco você já não tinha mais horário. E daqui a pouco você começaram a surgir estúdios. Olha, eu já contando das histórias, tá vendo? Da história das unhas em gel. Começou a ter os estúdios. Hoje em dia, todo mundo quer. Depois que a gente viu o que é, todo mundo quer. Sim. E quem não é adepto ainda é porque não fez esse cálculo de praticidade. E porque não provou ainda. Exatamente. Porque o dia que experimentar não fica mais sem. É um vício. É um vício. Ficar com as unhas feitas é um vício. Não, é maravilhoso isso. E eu acho que só tem a crescer, né? Sim, uma tendência só tem a crescer. A tendência é cada vez melhorar mais. E lá no teu espaço, você só trabalha com a parte de unha? Eu, Raquel, eu sou especialista em alongamentos de unhas em unhas. Mas lá no meu estúdio a gente tem uma cabeleireira que ela é especialista em mechas, em alisamentos, corte, e tem a Tati também, que ela é depiladora, ela faz cílios, sobrancelha,
micropigmentação. Então a gente tem tudo lá. Então quer dizer que você pode chegar lá de um jeito e sair pronta. Isso mesmo. Aí sim. Raquel, obrigada pela sua participação. Imagina, aqui no eu que agradeço o convite. É isso aí, gente. Vamos cuidar das nossas unhas, não ficar que nem eu, que tá uma vergonha. Tem que ficar com a mão abaixada hoje. Obrigada novamente. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Até. Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, e com Danúbia Barbosa, cantinho da Dan. Tudo bem, Danúbia? Tudo Seja bem. bem-vinda aqui ao Resenha. A gente vem falando aqui dessa questão das unhas e falamos muito de alongamento, de unha de gel, de unha disso, de unha daquilo, mas a unha tradicional ainda continua sendo a unha tradicional. Sendo em alta, né? Né? Em todos os lugares. Que é a metodologia tradicional mesmo da Cuticulagem. Cuticulagem que chama mesmo, Isso. né? Porque eu vi uma vez falaram cutilagem também. Tem várias formas, Tem várias formas de chamar. Da cuticulagem, da esmaltação, daquela periodicidade mesmo do tratamento, né? Do cuidado com as unhas, né? Verdade. Quanto tempo aí nessa jornada? Uns 20 anos. Nossa. 20 anos. Comecei com 15. Hoje Sempre com na unha. 36 anos, né? Sempre na unha tradicional. O que você acha que é assim, que é o segredo para você fazer uma boa unha? Porque a gente, assim, as pessoas, no geral, a mulherada pergunta, sempre é aquela pergunta, né? Você conhece alguma boa manicure? Todo mundo pergunta e assim, e o que parece às vezes é que é difícil você encontrar, tem muita identificação também com o cliente, né? O cliente às vezes se identifica mais com um que faz uma técnica ou com outro. Mas o que você acha que é o segredo? Para você que tá aí com esse tempo todo aí no mercado trabalhando com isso. Eu acho que a gente tem que se dedicar, né? Tem que ter amor ao trabalho. Porque não adianta a gente só fazer uma unha, né? Só fazer. Então a gente tem que ter amor àquilo que a gente faz. Porque não adianta a gente só entregar um serviço. Então sim, entregar um amor. E em geral, né? Porque muitas vezes a cliente chega e precisa desse acolhimento. E muitas vezes não tem. Então, assim, a gente manicure acaba sendo até psicólogas, né? Então, eu acho que isso é o acolhimento, a forma que você trata, da forma que você chega. Então, eu acho que ela se sente acolhida. E você acha, por exemplo, para você fazer uma boa unha, essa parte, o que se torna mais detalhista, assim? É a parte da cutícula? Qual é o detalhe? Qual é o segredo? Ou a minha pergunta acho que é pior, capciosa. Qual o segredo para a unha perfeita? Acho que você tem que ter muita atenção, né? Porque não adianta só entregar um trabalho de qualquer jeito. Porque vai muito da cutícula também. Um exemplo, você chega lá, uma cutícula fina, não posso aprofundar muito. E hoje em dia as manicures são tudo assim, não vou falar, a maioria faz por cima, né? E hoje as manicures raízes, como todo mundo fala, aprofundam um pouco mais. E acho que essa entrega de serviço, né, tá menos valorizada. E as clientes procuram aquelas manicures, aquela que põe o pezinho na bacia. Hoje a gente não faz isso mais, né? Mas de cutícula, de se aprofundar um pouco mais, uma boa lixada, mostrar que o quadrado é um quadrado, que o redondo é um redondo. Muitas vezes elas nem sabem o que é isso. Eu chego lá e falo assim, eu quero um quadrado com canto redondo. Aí você fica assim pensando, como um quadrado com canto redondo? Não existe. Mas você faz o seu melhor de entrega. Mas a cutícula em si tem que ser o melhor. Essa coisa que você fala da cutícula é de fato, viu? Sim. Porque eu também gosto de manicure raiz, sabe? Eu gosto daquela cutícula, nossa, que não sobra nada, sabe? Só que assim, é difícil você encontrar quem faça hoje em dia, porque as pessoas ficam com medo de machucar. Então a pessoa tem que ter muita técnica para conseguir fazer uma cutícula profunda, tirando tudo, bem limpinha, né? De limpar bem aquela cutícula sem arrancar um bife, por exemplo. Sim, né? Mais então, difícil. Mas assim, tem, né? Tem ainda as manicures raiz. Né? Hoje mesmo chegou um cliente lá no nosso salão e ele virou e falou assim pra mim, Danúbia, eu preciso que você desencrave meu dedo. Aí eu falei assim, é uma podóloga que faz isso, tá?
Aí ele falou assim, não, mas não tem outra igual você. Então, assim, por favor, viu? Aí eu tive que mexer no dedo dele. Que é coisas que as manicures de hoje não faz mais. Não faz. Então, assim, você perde cliente por uma coisinha mínima. Que você pode cortar uma unha ali, coisa rápida. Sei que muitas vezes é errado, né? Que a gente tira a profissão de outras profissionais. Porque manicure é manicure, podóloga é podóloga. Então, ela tem um pouco mais de profundidade, sabe? Mas aí que tá. Essa questão, assim... eu lembro que quando eu ia, por exemplo, fazer o pé... Poxa, você... A pedicure, né, que chama... Sim. Tirava a unha lateralzinha ali, você tinha quase um trabalho ali de podólogo. Sim. E se você falar ali de 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não tinha a profissão do podólogo tão em ascensão assim. Não. Então era raro você achar podólogo. As manicures faziam esse trabalho. Sim. Né? E hoje em dia, dependendo de onde você vai, tem até lugares que são especializados em manicure e pedicure, mas assim, tem aquele bando de profissional, um monte, você vai lá e mas é muito superficial. Sim. Mesmo, né? Até a esmaltação também. Até a esmaltação. E assim, e aí é raro você encontrar hoje uma manicure que vai fazer a mão, o pé, que vai fazer dessa forma. Limpar, quando eu falo limpar, é você tirar aquela cutícula profunda, às vezes aquele cantinho da unha, principalmente nos pés, né? Então, é difícil hoje em dia você encontrar isso. E, de fato, tem esse pensamento. Mas esse serviço é do podólogo. Sim. Mas e aquelas pessoas que procuram a manicure raiz? Onde ficam nessa história? Então, né? por isso que acaba... a maioria, né? A gente está ali dentro de uma comunidade. Que eu saí de um salão mais... porte mais alto e fui para a comunidade. Porque no salão porte mais alto, você faz só superficial. Algo deu errado. Eita, calma aí, Siri, nada deu errado aqui. Ela fica escutando. E aí, eu saí de um salão porte mais alto por causa desse tratamento superficial. E fui para a comunidade. Porque o pessoal da comunidade gosta dessa profundidade mais. E por esse motivo, acaba a gente tendo esse movimento maior no salão por causa disso. Porque não tem outro lugar que faça. Só lá. Por então, isso que a tua agenda fica daquele jeitão, né? Não tem, bem corrido. Vai tentar conseguir um horário lá. Difícil. Pra saber, difícil, né? Muito. Mas acho que é mas isso. Mas não é impossível, né? Então, gente, ela vai se duplicar os dias dela pra poder atender todo mundo. Depois do podcast, então, vamos lá. Mas é difícil mesmo, acho que encontrar. Que bom que ainda tem algumas manicures raiz aí, quem precisar, né? Os moicanos, os últimos moicanos que sobram dessa geração, que gostam desse tipo de cuticulagem, já sabem onde procurar agora. Danúbia, obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a vocês. Tá bom? Tá. E é isso, gente. Terminamos aqui com a resenha corporativa de hoje. Um beijo a todos. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para todas as notificações, dá um like, na mãozinha lá, tá bom? E boa, até mais. Olá, voltamos com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, e falando sobre odontologia, sobre ter um sorriso bonito, saudável. Estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Matheus Reis, seja bem-vindo aqui ao Resenha. Obrigado. A gente tem falado muito sobre isso, né, a importância de você ter um sorriso saudável, e hoje também a quantidade de coisas, de tecnologias, para que se tenha também um sorriso bonito, além de saudável, né? E, doutor, uma das partes, assim, a gente falar, por exemplo, da ortodontia, da correção, por exemplo, do dente torto, da mordida, o quanto isso é importante, isso remete muito a antigamente, que a gente só falava de Brecht, né, daquele aparelho convencional. Sim. E mudou muito isso, né, tanto com a questão dos, por exemplo, veio as facetas, as lentes, que muita gente às vezes opta em não usar aparelho e fazer uma correção por esse caminho, mas tem também intervenção com relação à mastigação, porque tem que ter uma mordida alinhada, né, e a gente até comentou isso, que nem sempre a faceta, a questão só estética vai gerar um conforto na mastigação.
falando de correção mesmo de alinhamento de dentes, qual é a diferença dessa questão o aparelho invisível, esses aparelhos novos que surgiram, não convencionais, que não são os ferrinhos? Vamos lá. A diferença do convencional, que é o aparelho metálico com os ferrinhos, os bractes, que todo mundo conhece, para o alinhador digital, o vulgo aparelho transparente, que a população conhece por esse nome, é agilidade. Então, em tratamentos que a gente leva em até 36 meses ou até mais no aparelho comum, com a tecnologia de alinhadores digitais eu consigo entregar e concluir um tratamento em até 18 meses. Então, eu tenho um tempo mais rápido de tratamento. Sem contar a estética, né? Vamos supor, a apresentadora aqui precisa utilizar um aparelho, fazer um tratamento ortodôntico. Precisa apresentar o seu sorriso, hoje em dia não é muito estético aquele aparelho antigo, convencional, né? Então o invisível, ele vai te trazer uma estética no seu sorriso, enquanto ele vai estar fazendo a função dele de fazer o alinhamento. Inclusive, eu estou utilizando ele, não dá para perceber. Não dá para perceber. Eu estou utilizando ele, meu tratamento está se concluindo, né, 8 meses, já estou no final. Sem contar também na comodidade que o paciente vai ter, né? Então, na questão de higienização. No aparelho convencional, você leva em torno de 10 a 15 minutos para poder fazer a sua higienização. Já no aparelho invisível, no alinhador digital, você vai levar ali entre 5 e 6 minutos, dependendo de cada paciente, porque você vai tirar para se alimentar e você vai se alimentar, fazer sua higienização comum, e depois você vai voltar a utilizar. Ele, no caso, ele é removível, né? Isso. Então, às vezes, até, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho um casamento para ir, mas eu não quero utilizar, eu posso... Tá, tudo bem que o tratamento ideal é que você use por mais tempo, só tire, por exemplo, para comer, vamos dizer dessa forma. Mas ele dá essa possibilidade também, né? Por esse fato dele ser removível. Sim, o paciente tem essa flexibilidade também. Eu vou num casamento, vou num jantar, não quero ficar removendo, não quero ter que estar saindo da mesa para poder remover. Retire em casa, vá para o evento, retorne. Hoje em dia a gente acompanha através de aplicativos o tratamento do paciente. Nossa! Sim. Antigamente você ia de 15 em 15 dias trocar, fazer a manutenção. Hoje não, você pode estar retornando para o consultório de 3 em 3 meses e eu te acompanhando através de um aplicativo. Então é extremamente tecnológico esse novo aparelho. Então, e é muito tecnológico, porque você fala em relação a tempo, que ele é um tempo menor do que o aparelho convencional. Isso para muitas pessoas, assim, inclusive eu também tinha essa impressão, que por ser um aparelho móvel, ele demoraria mais. Porque, assim, eu costumo pensar assim, muito num raciocínio, às vezes, meio lógico, mas você falar em tecnologia não é lógico, né? Você nem necessariamente tem que ser lógico. Porque, tipo, o aparelho convencional, você vai lá, você cria um espaço, você vai puxando com os arames e com as borrachas para poder alinhar. O invisível, não, ele chega a ser mais flexível, né? E que essa tecnologia consegue alinhar sem fazer aquela mesma tração, é isso? Faz a tração de outra forma? Sim, faz a tração do dente, mas de outra forma. Só que ali ela é mais apta devido ao material que é utilizado nessa plaquinha, né? A gente utiliza a maioria polietileno, né? Aí tem as tecnologias de polietileno tripla e mistura com algumas outras tecnologias e isso vai avançando, né? Recentemente tem algumas marcas que atualizaram as suas plaquinhas e trazendo mais comodidade, trazendo mais estética. Essa marca que eu utilizo, inclusive, é a que mais tem transparência no mercado. Então, e é mais difícil de manchar também, porque você pode tomar líquido com ela e pode manchar. Então, é mais difícil de manchar. Então, eles estão sempre em busca de inovação mesmo. E como que funciona? Porque, vamos lá, até para as pessoas entenderem, é uma plaquinha, né, aparentemente parece um silicone, né, essa transparência, e ela precisa ser substituída de tempo em tempo?
Sim, através desse aplicativo que eu te disse, você recebe um comunicado. A cada 14, 15 dias, você recebe um comunicado dizendo que é o dia da troca. Inclusive, é indicado o melhor horário para você trocar, geralmente no período da noite, porque você troca, vai dormir, então você não tem aquele incômodo da movimentação primária. Entendi. Ou seja, esse período de trocar, como você falou, ela chega a ser inteligente e tecnológica, porque é como se fosse feito um mapeamento do teu dente, da tua arcada. Faz um mapeamento, você tem um primeiro molde ali que vai dar uma determinada tração. E aí o próprio sistema, o próprio programa de computador, enfim, utilizado, já faz essa previsão do que vai mudar na placa? Sim, quando o paciente chega para conversar com a gente, eu vou mostrar para ele o tratamento do começo, meio e fim. Isso graças à inteligência artificial que a gente utiliza para poder fazer esse planejamento. Nossa, gente, tá tudo muito evoluído. Sim. Não, essas perguntas que eu estou te fazendo porque eu vejo que é uma dúvida que eu tinha e que eu vi em muitas pessoas quando se fala em aparelho invisível. Todo mundo acha bacana, nossa, poxa, vamos usar o aparelho invisível, mas fica com essas dúvidas. Peraí, mas como que funciona? Vai trocando de tanto em tanto tempo? Como é que é feito esse acompanhamento? E assim, conversar contigo hoje esclareceu muito isso, né? De fato é algo, por isso que ela é inteligente, né? Uma forma inteligente consegue ser mais rápido do que o convencional. Porque, pelo que eu entendi, faz a tração da mesma forma, mas a substituição, essa troca, ela é em períodos menores até, para poder ajustar e pensado de uma forma inteligente, sim, né? Sim. Isso. E também tem um up nesse tratamento. Antigamente, você terminava o tratamento ortodôntico, retirava as borrachinhas, os brackets e tudo mais, fazia a retirada das resinas, tinha o polimento. Hoje não precisa disso. E você tinha que esperar o tratamento ortodôntico concluir para poder fazer o tratamento estético, que seria um clareamento. Hoje não, você pode fazer o clareamento estético, o clareamento dental estético, junto com o aparelho. Nossa, usando a própria forma do aparelho? Usando a própria forma do aparelho, a própria plaquinha do aparelho. Entendi. Porque quando você vai fazer o clareamento, hoje tem com laser, mas antigamente você fazia o clareamento, que eram umas plaquinhas assim de silicone, que você pingava ali aquela pomadinha e colocava e acordava com o dente branco. Sorriso perfeito. Então, utiliza o próprio aparelho, então, para isso. Sim, pode estar utilizando o próprio aparelho. Então, você pode estar fazendo 2 tratamentos num curto período e num único local. Ai, doutor Matheus, adorei conversar contigo, sorriso perfeito. Gente, não parece que esse homem tá de aparelho? Que é isso? Você é a melhor propaganda do seu negócio, né? Acho que tá bem demonstrado isso aqui. Mas obrigada pela sua participação, esclarecendo esse assunto aí pra gente. Eu acho que essa pauta sobre dentista, sobre ortodontia, sobre tudo isso que a gente tem falado aí de saúde bucal, não podia ser encerrada sem falar disso, dos aparelhos invisíveis, que é a nova tendência, é uma nova tecnologia. E muita gente tem dúvida e acaba, às vezes, não indo procurar porque não sabe dessa tecnologia toda, né? Como esse funcionamento. Então, agradeço demais a tua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Isso aí, gente. Obrigada a todos. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Se inscreva nos nossos canais. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando aí sobre sobrancelha, maquiagem, depilação, todas essas coisas que a mulherada adora, né? É verdade. Enfim, Carla Cruz, seja bem-vinda aqui ao Resenha, pra gente falar um pouquinho sobre esses assuntos aí. Especificamente ali, a gente ainda falando muito sobre a questão das sobrancelhas, né? Sobrancelhas.
palavra, propriamente dito, que eu nunca consigo falar corretamente esta palavra. Mas enfim, quando a gente fala de designer, a gente pensa na seguinte situação. Vem uma situação meio que de moda, né? Sim. Porque ao longo dos anos foi mudando muito. O que era bonito hoje, o que é bonito ontem. A gente passou pelo período das sobrancelhas grossas, das sobrancelhas super finas, das sobrancelhas arqueadas. E agora essa coisa do brown lamination, da sobrancelha arrepiadinha. Como que é isso na questão do profissional? Né? Você como uma profissional que trabalha também com as sobrancelhas, como que você tem que lidar com acompanhar essa evolução, essa mudança toda hora do que é moda, o que não é, né? A gente busca todo dia atualização, a verdade é essa, né? Cada dia mais a gente tem que se aperfeiçoar e atender o público. Então, todo dia você renova alguma coisa, você busca alguma coisa, você vai em curso, você está sempre buscando algo novo e diferente para atender o público que você atende. Diz que a sobrancelha é a moldura do rosto, né? E as mulheres nem sempre olharam muito para isso, e hoje todo mundo quer cuidar da sobrancelha. E é o foco principal, né? Quando você olha pro rosto de uma mulher, essa sobrancelha tá linda, o rosto dela pode até não estar tão maquiada, mas vai chamar a atenção de alguma forma. Então eu diria que a moldura principal do rosto é uma bela sobrancelha. Eu preciso começar a cuidar da minha. Eu não faço, gente, quem olhar, vê que eu não faço sobrancelha. Mas é que assim, a minha sobrancelha, ela não tem muito, não nasce aqui, sabe? Então mas eu morro de vontade de fazer essas coisas novas aí que estão, arrepiadinho agora, né? Vale a pena experimentar. Usando muito, experimentar umas tendências diferentes aí. E assim, você trabalha com a maquiagem também. Né? E isso tem que estar muito casado, tipo, pra você ter uma boa maquiagem, você também tá com a sobrancelha com um designer apropriado. E como que funciona, por exemplo, isso vai diferenciar muito também da estrutura do rosto da pessoa para que seja... Porque eu vi que, por exemplo, hoje você tem medições, né? Ficou muito técnico a questão da sobrancelha também, né? Sim, mas assim, uma coisa que eu tento fazer diferente no nosso espaço é tentar fazer com que a sua sobrancelha ela seja de acordo com o seu padrão de rosto. Porque muitos estudos que a gente vê hoje em dia é tudo muito padronizado. A medida é sempre a mesma exata. Então, assim, cada rosto tem um formato. E cada olhar tem um formato. Então, a gente tenta criar o formato no teu rosto que seja de acordo com aquilo que vai ficar belo em você. Porque, às vezes, o que é belo em você não vai ser belo em mim. E aí, a gente precisa adaptar isso. O que você está querendo dizer, basicamente, é o seguinte. Por mais que hoje em dia a gente vê aí muitos videozinhos do pessoal fazendo aquelas medidas. Isso. Pega daqui pra cá. Pega daqui não sei o quê. Nem sempre isso vai servir para aquela pessoa. Não. Vai ter que ser feita uma análise mesmo da estrutura individual. Da estrutura do rosto de cada um. Não adianta chegar e falar que aquela medida vai dar certo para todo mundo. Isso mesmo. É por isso que é personalizado. Eu sempre explico para o cliente. O personalizado para você não vai ser para mim. Então, eu sempre mostro o antes e o depois para que ele tenha essa ideia. Às vezes, um pelinho diferente dá toda uma diferença no olhar dele. Entendi. Bacana isso. E o que você vê assim de tendência agora? Qual vai ser a nova tendência? Ou já aconteceu? O brow lamination ainda está muito em alta, mas assim, a mulherada ainda prefere a rena. Não tem como correr. E, infelizmente, a mulherada do dia a dia é rena. Se não é rena, é micro. Que é aquela micro fio a fio, né? Isso, que é um ar mais natural. A gente hoje não atende ainda, mas a rena é o mais pedido sempre. Porque a rena, ela dá aquele efeito também, né, de preenchimento, né? Sim, principalmente para quem tem falhas, né? Então, quem tem falhas, a rena é a melhor opção, tanto para crescimento, restauração, porque ela ajuda nesse crescimento do fio, como também para um olhar mais marcado. Por exemplo, quem tem uma sobrancelha muito fina, ele dá um realce. Quem tem a sobrancelha muito grossa, ele dá um preenchimento, uma marcação mais forte. Deixa eu te perguntar, você falou da sobrancelha fina. Até por conta dessas idas e vindas da moda, eu vejo assim que, eu já ouvi falar, pelo menos, que o pessoal que tirava muita sobrancelha, deixava a sobrancelha muito fininha, quando a moda era a sobrancelha fininha, ficou com mais falhas, ou não nasce mais em determinado do local. Isso é fato, não é mito. A sobrancelha acaba não nascendo da mesma forma. A década de 1990 foi muito alto isso. Então, assim, as pessoas dessa época, essa geração, ela tem muita dificuldade com o crescimento da sobrancelha.
sobrancelha hoje. E aí a gente precisa fazer uma reconstrução nessa sobrancelha e estimular o crescimento novamente. E aí, se não acontece esse crescimento, aí a gente tem que partir para micro, infelizmente. Entendi. Ou seja, isso de tanto tirar a sobrancelha, ela vai ficando mais fraca e não vai crescendo mais naquele local. Entendi. Gente, esse negócio da moda é complicado. É melhor ter em excesso do que não ter. Melhor. E depois querer ter, né? É isso aí. Nossa. Eu lembro, de fato foi essa década de 90 que aconteceu muito isso, que você vê o pessoal que tem mais idade, né? Assim, que nasceu lá na década de 70. Que tem, assim, que tirou a sobrancelha. Ainda bem que eu não tirava a sobrancelha, porque senão eu estaria enquadrada nessa turma. E aí a impressão que dá é que parece uma sobrancelha com uma vírgula. O início é grossinho, é um pouco mais grosso, e o final vai afinando. É a impressão de uma vírgula de fato. E quando você trata essa sobrancelha e você cria essa reconstrução, você percebe a diferença no olhar. É muito diferente. A pessoa parece que é uma outra pessoa, só por causa de uma sobrancelha. Não, é verdade. Por isso que falam que é a moldura do rosto, não tem jeito. Olha, Carla, obrigada pela tua participação aqui no Resenha. E é isso, gente. Olha, nós já falamos hoje sobre sobrancelhas. Falamos aqui com a Carla também sobre toda essa mudança, né, de cenário, o que era moda, o que não é, e que tem que combinar assim, nada de medição, essas fórmulas aí não é pra todo mundo. Achei muito bacana esse posicionamento seu. Senão fica aquela coisa engessada mesmo, né? Sempre padronizado, né? Ninguém é simetricamente igual ao outro, né? Então você tem que e aí harmonizar. Todo mundo muitas vezes chega no estúdio e fala assim: Carla, eu quero a sobrancelha da Angelina Jolie, aquela sobrancelha super curvada. Não dá, tem rosto que infelizmente não vai conseguir, porque a moldura do teu rosto é diferente. Entendi. Bom, é isso, Carla, obrigada pela participação novamente. E é isso, Resenhudos. Daqui a pouco a gente volta de novo com mais um Resenha Corporativa, mas por enquanto, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Obrigada. Muito bem, começando mais um Estúdio Aberto para você que acompanha a gente através do portal r011.com.br e também, claro, através aí do nosso Instagram. Portal R011, também no portal R019 e também, claro, na web rádio 016. Muito obrigado pelo carinho. E você sabe que o Estúdio Aberto, sempre a gente traz um convidado para falar sobre diversos assuntos que geralmente o pessoal lá, né, os nossos leitores, internautas, enfim, entra no site, pesquisa e a gente traz convidados aqui para falar sobre diversos assuntos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o mundo da beleza. Quem está com a gente aqui é o Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Giovanni, obrigado por aceitar esse nosso bate-papo, vim aqui falar um pouquinho sobre beleza, mas um pouquinho eu quero saber um pouco antes da gente começar nosso bate-papo, conhecer um pouquinho do Giovanni. Bom, eu sou cabeleireiro desde 17 anos, nunca atuei em outra profissão, então quando eu descobri que eu tinha um dom para aquela área, então eu comecei a fazer alguns investimentos, fui fazendo cursos, acompanhando outros profissionais da beleza, né, que teriam uma bagagem maior para me mostrar, para me ter um aprendizado melhor, e fui construindo aos poucos. No começo, não vou falar que foi fácil, porque você tem um começo meio árduo, mas depois você consegue progredir, né? Todo segmento é assim, né? Às vezes a pessoa, qualquer segmento que ela vai, se ela vai achando que já vai entrar, que já vai ter resultado, né? Isso aí você pode ter certeza, ela pode tirar da cabeça porque não é assim que funciona não, né? É, exatamente. Tem um desafio, claro, e não é pequeno, né? E se você tem seu sonho, isso é bacana a gente falar, porque quando a gente fala no resenha, quando a gente fala num bate-papo, né? Principalmente no mundo do empreendedorismo, né? Muita gente quer empreender hoje em dia, né? Hoje em dia, o pessoal quer empreender, mas quer que as coisas sejam um pouco fácil. E não é assim, né? O negócio é difícil mesmo, principalmente no início. Você tem que ter essa garra, tem que ter a força de vontade, né? E o seu caso não foi diferente. Não foi diferente, e até hoje você ainda vai enfrentando alguns obstáculos, né?
vai quebrando barreiras. Você vai calejando, mas você vai se corrigindo na forma automática ali também, né? Cada erro que você promove é um aprendizado. Você vai aprendendo, né? Conforme o seu tempo, as suas experiências, você vai tendo uma progressão assim mais positiva para sua vida. E o bacana também é você contar com toda a questão do feedback dos clientes, né? Sim, é muito importante. Seus clientes, ele é o carro-chefe, ele é o que leva a sua imagem, o seu salão. Então você depende daquele feedback. Por quê? Porque aquilo ali vai espelhar para uns novos clientes ali, tá te buscando, entrando em contato, conhecendo seus trabalhos. Então isso daí é muito importante, ele é fundamental, é a base de um salão. E também no salão, você como profissional, você chega também a aprender muito com os próprios clientes? Às vezes, cliente chega com uma ideia, você ou valoriza a ideia, ou você dá alguma outra ideia para esse cliente, né, no visual, né? Porque acontece muito disso também, né? Sim, aprende sim. Inclusive, há anos atrás, eu não gostava de fazer penteado. E uma cliente minha, que ela era acostumada a fazer bastante, ela adorava fazer mechas, né? Aí ela falou, Giovanni, eu preciso de ir no casamento e eu queria que você fizesse um penteado. Eu falei, não sei. Ela falou, você só prende aqui atrás, coloca um grampinho, vai virar um coque. Daquilo, virou vários penteados. A partir dessa cliente, te levou uma inspiração para você criar novos penteados aí para os outros clientes. Exatamente, isso. Então nunca é descartável qualquer tipo de opinião, né? Deve ser analisada e ver se vale a pena você seguir ou não. E falando em opinião, tendências, né? Como que anda a tendência no salão de beleza? Como é que o pessoal faz para procurar, para passar para você alguma referência? É rede social, artista, cantores? Qual que é o ponto fonte do que vem essas referências? Então, geralmente é por redes sociais, né? Uhum. Elas procuram uma boa indicação, mas antes disso elas procuram especular, saber qual que é as tendências do mercado, o que está mais em alta. Então, depois disso, né, depois de toda aquela peneira que ela faz, ela busca o profissional, e o profissional é quem que está apto ali para executar aquele serviço. E tem aquela questão também, né? Às vezes a pessoa ela vê uma referência, mas vai chegar até você e a realidade é outra, né? Exatamente. Às vezes não é aquilo que ficou legal para uma pessoa, vai ficar legal para outra pessoa, né? Sim. E você, como que você lida? Como é que vocês trabalham com esse tipo de... Porque assim, às vezes a pessoa ela vem com uma expectativa, né? Mas aí você tem que dar uma realidade para ela, né? Fala, ó, esse corte não vai ficar legal no seu rosto, esse penteado não vai ficar legal para a ocasião, às vezes, que a pessoa vai, porque a gente fala só na questão da estética, mas tem muito também dessa questão até do trabalho, aonde a pessoa vai estar indo, isso vai influenciar tudo também, né? Isso daí é bastante importante, porque, entendeu? Nem tudo que a cliente quer é o que pode ser feito. De repente ela chega até um profissional, ela fala assim, olha, eu gostei dessa cor, eu gostei desse corte, e o profissional ele tem que ter um conhecimento, um visagismo ali, para ele poder trazer não somente o que ela quer, mas algo para melhorar a autoestima dela. Sim. Porque às vezes uma decisão do profissional sendo influenciado pelaquela cliente, o que acontece? Ele pode dar um efeito ali ao contrário, rebote, né? Ele vai fazer, mas depois ela vai ver que não era aquilo, ela não vai se ver e vai acabar degredindo a imagem do salão dele. Isso que é bacana, né? Porque creio que tem profissionais aí no mercado que faz para ganhar o dinheiro, para tentar deixar a cliente, entre aspas, feliz, né, que é o que ela queria, mas para dar esse toque, porque não é apenas você chegar e falar que não vai ficar legal, né? Você sabe que é um momento ali que às vezes você não sabe se a cliente vai... É claro, tem aquelas clientes que já tá com você há muito tempo. Sim. E vai pegar de primeira aí o que você passar, suas indicações, né? Mas quando é um cliente novo, né, geralmente você não sabe qual que é a reação, se você falar, não, isso aqui não vai ficar legal para você, né? Exatamente, né? Você tem que trabalhar com um pouco de sinceridade e ao mesmo tempo sendo delicado, ainda mais quando se fala em lidar com mulher, né? As mulheres, elas são mais sensíveis, você tem que ter ali um jogo de cintura para poder equilibrar a situação, né? Como você disse, as clientes antigas, elas confiam no seu trabalho, mas mesmo ela confiando, ainda você tem que conhecer um mínimo dela, né? E quanto à honestidade, ela é fundamental também. Se você não tiver uma honestidade no mercado, entendeu? Em querer trazer... Pode ir, corta aí que eu esqueci de colocar no mundo, faz um minutinho. E depois pode desligar para ajudar. Vai, foi sem querer. Pode voltar, Odin?
Pode voltar na cliente que confia. 1, 2, vai. Então, aí a cliente, ela busca você, né? Tanto uma nova como uma cliente mais velha, né? Depositando ali a confiança. Mas você tem que ser um pouco mais delicado, você tem que ter uma visão de profissional, saber falar um não, saber mostrar a realidade e trabalhar, sobretudo, com a honestidade, porque a honestidade, ela é o que alavanca a situação. Não adianta você querer ganhar um dinheiro naquele momento e depois você perder aquela cliente e perder vários clientes, né? Então é legal. E até mesmo sem contar, porque a maioria das vezes, é claro que tem tudo do dia a dia, que já é um momento especial, mas na maioria das vezes que uma mulher está procurando o salão, provavelmente vai vir alguma coisa, um momento especial após ela passar para o salão. Pode ser um jantar, pode ser um aniversário, pode ser o primeiro encontro. Exato, né? Exatamente. Então, ou seja, ela tem que sair de lá com autoestima lá em cima, porque ela está indo para algum lugar especial e toda essa referência que ela vai estar passando, né, é o que está vindo da sua indicação, do seu trabalho. Exatamente. Isso daí também ele é bem pautado, e também a questão também que eu falo, não somente o que ela vai fazer no futuro, mas o que aconteceu com ela no passado. Talvez aquela pessoa veio de um relacionamento, entendeu, problemático. Então, autoestima às vezes ela tá lá embaixo, né? Ou às vezes ela quer conquistar um novo amor, entendeu? Ou algo que ela tá ali investindo na área do profissional dela, que ela precisa ali investir porque ela precisa de uma aparência para estar ali diante de uma empresa. Então, diversas situações que tem que ser colocado em pauta. Ô Giovanni, bacana o bate-papo com você, muito obrigado por tirar esse tempo, vir aqui pra gente conversar. Eu já quero aproveitar, deixar o convite estendido para você vir aqui, a gente fazer um especial com você, falar diversos assuntos, porque eu tenho certeza que você tem um conhecimento enorme para poder passar para quem tá acompanhando a gente aí pelo nosso portal. Tá, ok, eu que agradeço, fico muito feliz de ter participado aqui, agradeço pelo convite, todo seu e da sua equipe. E retornarei em breve aí para nós ter um bate-papo melhor aí, com mais abrangência, trazer mais conteúdo assim para o público que está necessitando desse conhecimento. Super bacana, mas antes de encerrar, aproveita, pessoal, para encontrar o salão, onde é que fica, redes sociais. Nós estamos localizados ali na região da Lapa, né? Ela fica em frente ao shopping, na rua Joaquim Machado 29. É uma sobreloja e é um lugar bem fácil, assim, o acesso é fácil, é próximo linha de metrô, marginais. Fácil de encontrar. Isso. Qual que é o Instagram? Estúdio G somente. Estúdio G, Estúdio G, entra lá, referência, já aproveita para chamar, tenho certeza que vai estar em boas mãos, com certeza. Correto. Obrigado mais uma vez aí, tá ok? Obrigado, eu que agradeço. Eu quero também agradecer você, muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa de hoje, nosso estúdio aberto. Já quero pedir para você aproveitar, é claro, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram, portal R011, aproveita para seguir a gente, também tem portal R019, Web Rádio 016, que sempre quando acontecer um bate-papo super bacana quanto esse que aconteceu hoje, você vai estar recebendo a notificação, tá certo? Muito obrigado e até o próximo Estúdio Aberto.